Não, depois de você. Você veio com blusão aqui para ofuscar a minha beleza hoje. Amém? Quantos estão sentindo Deus nesse lugar aqui, amém? Sentindo que Deus tem algo especial para nós nessa noite, amém? E eu estou feliz demais de estarmos mais um domingo juntos. Quantos estiveram no embarque hoje aí? Quantos estão começando aí a entender, a acrescentar algo, para que a gente possa embarcar nessa jornada e principalmente, né, trazer gente conosco nessa viagem, né? Eu tenho pensado nisso. Será que quando Deus nos chamava, perguntar, e o fulano que eu coloquei lá nas suas mãos? E aquele vizinho? E aquela pessoa do seu trabalho? Por que você não falou de mim? Né? Mas eu tenho certeza que nós vamos levar, quem passar pelo nosso caminho, nós vamos ser bênção para levar junto conosco nesse embarque, e vai ser poderoso. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Obrigado, pastor. E o pastor Diogo estava falando aqui. Pastor, você não ia orar pela sua sobrinha? Você não, esqueceu, aqui a gente não trabalha com... Já teve seu tempo. Vamos, cadê ela? Já desceu para a escolinha? Não, então deixa, no final da escolinha a gente ora aqui no final, tá? E eu estava sexta-feira na porta da igreja, lá no Recreio, e estava recebendo um pastor e um diácono lá de Caxias, São João, na verdade, que nos acompanham nas redes sociais, e olha que bênção, eles vieram para ter uma tarde ali. Eu falei assim, eu estou na obra aqui, eu não consigo ir aí, eu não consigo parar para tomar um café, vem para cá, que a igreja tem lá mais de 15 anos, se eu não me engano, e eles não têm nenhum trabalho social, e eles queriam aprender, entender como faz, como a gente começou, e aí ficamos lá conversando, falando sobre igreja, falando sobre ação social, e eu creio, irmãos, que é mais uma resposta de como nossa igreja vai influenciar também outras igrejas, e mostrando que nós precisamos ir além das quatro paredes, amém, irmãos? Amém? Nós precisamos olhar mais para a sociedade, olhar mais para o nosso bairro, olhar para as pessoas, e não somente olhar e estender as mãos, né? Hoje de manhã nós estávamos aqui, pastor Assis estava comigo, o Ricardinho, Carol, cadê Carol? Está aí também? Já foi? Carol estava aí também, fazendo ações sociais, subindo aqui a comunidade, fomos lá em cima no Mineiro, e entregar alimentos para as pessoas que realmente precisam. Então, e aí eles foram lá para aprender, e há umas 2 semanas atrás, um casal de amigos nossos que são chilenos, mas estão na Espanha fazendo missão, falou, pastor, tem muita gente aqui que conhece o trabalho de vocês, e eles querem passar um tempo para aprender. O senhor topa de montar aí uma escola de evangelismo, de ações e de missões sociais, para a gente levar uma galera do Chile e da Espanha, de jovens missionários, para aprender aí a fazer, a trabalhar? Vamos embora. Então, provavelmente em junho a gente vai estar recebendo aqui como igreja, amém? Vai ter gente no terraço aqui da igreja. A irmã Glória falou assim, tem a irmã Glória lá que ela vai adorar vocês lá, 10 dias aí. Cadê a irmã Glória? Amém, irmã? Cheio de filho aí. Mas a senhora vai ser tudo branquelão também, igual a senhora, vai ter problema não, vai pensar que é filho mesmo. Mas estamos organizando isso também, e eu fico feliz porque, irmãos, quando nós trabalhamos por algo que Deus colocou no nosso coração, os resultados aparecem, os frutos aparecem, as pessoas começam a entender, é isso. E voltando aqui, o que eu estava na porta da igreja do Recreio, eu estava lá com esse pastor, o diácono, a Rê estava também, e parou um carro, entrou assim um carro em frente à igreja, e normalmente ali nesse horário da tarde, vem uma galera parar o carro na porta, já estava acostumado, porque antes era terreno, para estacionar para um centro espírita que tem ali. Na rua tem um centro espírita e tem um santuário de Fátima na rua. E agora tem uma igreja, amém, irmãos? Amém? Algo vai acontecer naquele lugar lá, amém? A gente respeita todas as religiões, mas eu creio que Deus nos colocou ali para transformar vidas, para salvar, para libertar pessoas. A palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já tem até macumba lá na porta da igreja, fizeram lá. Alguém viu?
3 milhos na mangueira amarrado com fita vermelha. Um milho já caiu. Falei para o Assis olhou para mim. Geralmente é o pastor mais gordinho que cai, estava pendurado. Amém? Está repreendido, mas eu quero, assim, dizer que a gente sabe lidar com todos. A gente estava falando aqui no embarque, dia 25 de setembro, nosso irmão Murilo foi batizado, né Murilo? E um dos testemunhos que ele deu aqui, que ele vai dar, quem quer escutar um dia o testemunho do irmão Murilo aqui? A história dele. O próximo embarque, pastor Assis, não é? É? Então, nos momentos finais, Murilo topa dar um testemunho aqui, Murilo? Topa? Então, no próximo embarque, Murilo vai dar um testemunho, para a gente até gravar aqui também, que já passou por outras religiões, né? Ele estava me contando, mas eu nunca encontrei o que eu encontrei aqui. Fui preenchido, né? Eu já estive em tantos lugares, mas aqui eu me encontrei. Então, é saber comunicar e mostrar o Salvador para as pessoas. Mas, enfim, está difícil de eu voltar para essa história. Eu estava lá conversando, eu senti que parou um carro entrando aqui, e ali, sabe, alguém já teve esse alerta espiritual? Fica ligado. E eu já fiquei atento, e aí saíram 2 meninas do carro, o carro ficou ligado. Aí elas, oi, tudo bem? Vocês são do galpão aí? A gente, sim. Eu estava de short da academia, shortinho da academia florido, camiseta da academia. Estava estilo fitness, né? Então ela jamais imaginava com quem ela estava falando ali. E ela, oi, vocês são do galpão? Eu falei, sim, pois não. Ela, sabe se me dizer se vai alugar, vai vender, como é que está aí? Que a gente está acompanhando, está sempre passando aqui. Aí eu falei assim, não, mas para quem? Ela, é para a gente. Ela já abriu um sorrisão, pensou que estava falando com o dono do galpão. Aí eu falei assim, mas qual o ramo? Aí ela, é alimentício. Nós estamos no mercado, ela, a gente também é alimentício. Ela olhou assim, falou assim, estou falando com um concorrente? E aí eu brinquei com ela, ela falou assim, eu falei assim, mas a gente já alugou o galpão, você chegou um pouquinho depois. Ela, é verdade? Mas você alugou, tá bom, ficou sem graça. Não, o nosso alimentício também vai ser uma igreja. Ela, uma igreja? Falei, nós não somos corpo, alma e espírito, nós vamos produzir aqui e vamos alimentar espiritualmente muitas vidas. Ela ficou me olhando assim, esse cara doido é esse? E aí falei com ela, falei assim, você veio aqui não para ver esse galpão. Não conhecia, gente. Você vê, o pastor que estava do meu lado ficou assim, você veio aqui não para ver esse galpão, você veio aqui para pegar uma chave que vai mudar a tua história. Ela ficou me olhando assim, meu Deus. Eu falei assim, sabe o que aconteceu nessa história? Aqui era um terreno, nós oramos, uma pessoa pegou o galpão antes da gente e Deus trouxe de volta. Eu falei assim, o seu galpão já está pronto, já está preparado, Deus já tem um lugar que vai ser poderoso para você. Ela, amém, eu creio. Aí o que eu fiz com ela? Eu falei assim, anota um telefone de alguém que eu conheço, que tem galpões aqui, e me chama. Ela saiu com o carro, já me mandou mensagem, oi pastor, sou fulano tal, que estava aí. Aí o Espírito Santo me mandou dar uma mensagem para ela, mandei mensagem, isso. Deixa eu ver se tem a mensagem aqui, eu posso colocar se der certo aqui. Peraí. Deixa eu ver se... Estou aqui emocionada, porque a palavra que foi dada para a gente é que 2023 ia acontecer a virada de chaves. E hoje nós fomos parar aí de uma forma inexplicável, que era realmente para chegarmos até um pastor e recebermos essa bênção incrível. Muito obrigada por todo o carinho, por toda a atenção, por toda a bênção que o Senhor derramou para a gente com as suas palavras de paz, a sua atenção. E com certeza, nosso Deus sabe o propósito de cada coisa e nós vamos na célula sim. Teremos muito prazer de irmos conhecer a célula do Senhor, viu? Muito obrigada por tudo e vamos mantendo o Senhor sempre atualizado. Amém? Elas foram lá para alugar o galpão,
mas saíram lá mais felizes e com uma resposta melhor do que se tivesse falado com o proprietário do galpão alugado. Às vezes nós queremos fazer algo, mas acontecem outras coisas diferentes. Eu quero falar um pouco desse mais, mas um mais de Deus, o mais realmente de Deus. E quando Deus colocou essa palavra no meu coração para compartilhar, eu fui vendo quantas vezes Deus trabalhou na nossa vida com esse mais dele. Eu preciso iniciar dando um exemplo sobre como viver uma vida cristã e como a gente passar das vírgulas da nossa vida e viver o mais de Deus. Pastor Diogo estava falando aqui sobre uma igreja que vive pela fé. Amém, irmãos? Quem está aprendendo um pouco mais de fé aqui nesse lugar? Tendo mais experiência, aprofundando. Posso te dar um exemplo sobre a academia da fé? Quem malha aí? Quem faz academia aí? Não estou falando construir academia não, Paulo. É quem faz academia, de ir lá e fazer exercício. Quem? Levanta a mão aí que eu quero ver. Vou começar a julgar os corpinhos aí do pessoal. Fala para o irmão do teu lado, levanta a mão. Pô, nem parece, hein? Nem para, gente. Você malha mesmo? Eu fiquei, irmãos, eu malho há muitos anos, aí paro, volto, mas eu não gosto, eu sou sem vergonha. Esses dias um amigo meu foi malhar comigo, ele queria conversar comigo, né? E eu falei, irmão, tem um tempo de manhã, quer ir na academia cedo comigo? E ele foi lá fazer uma aula experimental. Ele já mentiu, né? Que ele queria fazer uma aula experimental, para ver se guarda a academia. Ele foi lá comigo. E aí, ele conversando, mas você vai fazer isso? Eu falei, não, isso aí eu não gosto, não. Mas aquele você faz, eu falei, pô, aquele ali é muito sofrido para fazer. Eu malho sem vergonha. Sabe o que é malhar sem vergonha? Tu pega ali quando começa a doer, tu não faz, né? Quando é o exercício que tu não gosta, tu não faz. Por isso que eu gosto de malhar cedo, porque se eu malhar depois de 8 horas, meu telefone começa a tocar, mensagem, coisa para resolver, eu já distraio, vou embora. Ah, tem que fazer isso, vou embora. Então eu malho cedinho, que realmente meu telefone está mais quieto. E ele falou, cara, mas você não faz isso? Eu falei, não, cara, você não faz 4 repetições? Eu falei, 3, para que 4? Você já fez 1, 2, 3, tá bom. Mas tem que ser 4, cara. Não, faço 3, cara. Se quer ir na tua academia, você faz 4. Eu faço 3 aqui. E eu estava vendo essa semana um personal trainer top, irmãos. Ele acabou comigo. Ele estava falando sobre fazer os 4 exercícios. Você que malha, pega essa dica. Os dois você faz até a dor. Os 2 primeiros, né? 2 de 10. Bota o peso lá até tá na dor. Os 2 últimos, ele piorou. Que é romper o insuportável. É que você, em vez de ser 10, bota peso, conseguia fazer até 8. Para ganhar corpo, ganhar músculo. Eu falei, eu não vou nunca conseguir isso. Porque dói um pouquinho, eu paro. E na mesma hora, eu comecei a ver e realmente como muita gente está na igreja há anos e não ganha corpo espiritual na fé. Não vive experiências na fé. Não rompe na fé. Não tem assim, obras pela fé. Sabe por quê? Porque não quer passar dorzinha. Não quer passar provazinha. Volta. Quando começa a arder um pouquinho, para. Alguém está entendendo isso aqui? Quando começa a apertar, para. Quando começa a ver ataque, para. Quando começa a ter intriga, inveja, para. Ainda faz barganha com Deus. Não, antes estava melhor, estava assim, está vendo? Agora estou cheio de problema. Irmãos, na academia da fé, quanto mais peso, quanto mais ataque, quanto mais problema, mais você cresce com autoridade na fé. Desculpa te falar isso. Desculpa, tá? Não é só good vibe, não é só coisa legal. Não. Quanto mais você ataca, mais o inimigo te vê como inimigo. Agora, se estiver tudo tranquilo para você, tudo tranquilão, tudo bem, cuidado. Porque se o inimigo não está em fúria contra você, é bem capaz de você estar no lado dele. É bem capaz de você estar muito tranquilão, ele é nosso inimigo, amém, irmãos? Ele é adversário,
É como você vai atacar para fazer um gol, os zagueiros vão vir, o lateral vai vir, todo mundo vai vir para tentar te dar carrinho para parar. Agora, quando você ataca para o teu campo mesmo, esse cara é doido, deixa ele lá, pô. Alguém está entendendo isso aqui? Então, eu quero que você entenda, antes de eu entrar na palavra, que esse ano é um ano de você viver pela fé. É um ano de favor do rei, mas você tem que ter compromisso com o reino. Então vai vir os ataques, vai vir batalha, vai vir empecilho, vai vir desânimo, vai vir tantas coisas, mas você vai ter que entender, agora eu vou crescer mais um pouco. Agora é o exercício até a dor. Agora é até o romper, é até isso. Amém? Alguém está entendendo isso aqui? Porque o que Deus vai te entregar nesse ano vai ser pela fé, irmão. Vai superar o teu planejamento. Quantos creem nisso aqui? Vai superar a tua expectativa, que vai ser daqui a um mês, vai superar, irmãos. Por isso você não pode parar com o peso, com a adversidade, com os ataques, com as circunstâncias. Por quê? Porque vai ser pela fé, vai ter que ser um rompimento, vai ter que dar uma esticada na tua fé. Amém? Abre comigo Atos dos Apóstolos 3:13. Eu fico impressionado, e eu fico pensando aqui, como não inventaram até hoje um pacote de academia que você paga o plano e não precisa fazer exercício. Não é que? Quem gostou da minha ideia aqui? Quem quer ser sócio comigo? Montar uma academia maneiraça, assim, top. Aí você bota só teu avatar lá para malhar, aí tu paga, só que você fica musculoso, você vai lá e escolhe, eu quero assim, ó, essa cinturinha, esse abdômen, amém? Tá aí, a galera lá, viu? Já estou cheio de cliente aqui, vou vender minha ideia aqui. Você imagina, você chega lá na academia, paga o plano, qual é o Golden aí, top, ultra, mega, esse, tá pago. Quanto tempo eu vou ficar com o corpo legal? Mas você vai ter que vir aqui fazer exercício. Você vai ter que suar. Você vai ter que fazer as 4 repetições que o pastor não quer fazer. Dá para perceber que eu não gosto de malhar a perna. Tudo isso. Quem pegou a série do pastor Diogo aqui? Ele só não fez abdominal, irmão, de resto ele fez tudo. Você escondeu tua série de abdominal, né? Não quis mostrar para não, senão o pessoal vai copiar. Irmãos, não tem como ter resultado sem o processo. Não tem como ter resultado sem o sacrifício. É diferente de sofrimento, tá? Tem gente sofrendo a vida toda. Sacrifício tem recompensa. Está entendendo isso aqui? Tem gente sofrendo a vida toda, mas tem gente sacrificando por algo que é eterno, amém? Algo que é bênção, algo que é graça do Senhor, isso é sacrifício. Então eu faço academia também por um sacrifício, você que malha também, você faz por um sacrifício. É o que? A tua mente está legal, o teu corpo está legal, entendeu? Você tem vontade. Quem está ouvindo aqui está com vontade de malhar aí, entrar na academia segunda-feira? Pela fé, irmãos, amém? Amém? Irmãos, é mais barato. Quem já cometeu esse erro aqui? Entrou na academia, na outra semana tu foi lá no Mundo Verde, granola. Deus está falando aí, hein? Guaraná em pó. Refrigerante? Que em casa não entra mais refrigerante. Ginseng, catuaba. Maca peruana, cuidado com a maca peruana. Maca peruana. Foi lá, ó, uma opção de produto natural. Domingo, rodízio de pizza. Segunda-feira. Ontem já comi pra caramba, né? Tô cansado. Irmão, se você não for 2 dias na academia direto, tu já começa. Amém? Aqui, sou profeta ou não sou na sua vida aí? Eu conheço, rapaz, eu me engano. Eu estou malhando aqui, eu vou lá, compro produto natural, compro creatina, eu me engano. Whey. Amém? Vamos voltar aqui a Atos 3:13. Atos 3:13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo.
vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado Jesus. Amém? Eu quero iniciar com esse texto base, onde Pedro está dizendo, alertando: vocês mataram Jesus, vocês assassinaram Jesus, vocês entregaram Jesus. E o mais que tem aqui é algo muito importante para a nossa vida, porque, se eu não me engano, Vanessa estava falando agora sobre a canção que nem no pecado, nem os nossos erros, nem as nossas falhas podem nos impedir de viver o amor de Deus. E eu quero, assim, abrir para a igreja, porque tem muita gente aprisionada por causa do pecado, tem muita gente aprisionada por causa das falhas, por causa dos erros, por causa dos pensamentos, por causa de, às vezes, ações diárias. E eu quero falar um pouco sobre o mais de Deus. Nós temos algumas boleiras aqui, né? Paulinha está aí. Cadê a mãe da Robertinha? Está aí? Dileuza está aí. Tem mais alguma boleira aí? Não, né? Fala aí, galera. Ingredientes para um bolo bom aí. Fala aí. Eni também é boleira, faz um bolo de banana aí, abençoado. Oi? A Vilma, Zezé. Não, eu só acredito vendo essa galera aí, tem que trazer bolo domingo. Elô faz um bolo de coco gelado, amém? Cida, irmão, Valzira, né? Tá, ó. Tem gente aí botando, eu fiz um bolinho agora, desculpa, Valzira, irmão, não... tem o pessoal que compra o bolo, eu já peguei a manha, o pessoal compra o bolo, aí faz a calda de chocolate, bota lá rapidinho, 5 minutos a calda de chocolate, aí bota lá, aqui ó, desculpa, fiz rapidinho, mas aqui foi um bolinho que deu para fazer na tarde. Diz aí ingredientes para um bolo: ovo, farinha, leite, manteiga, fermento, açúcar, achocolatado, trigo, leite já foi, fermento, manteiga. Fica bom ou não fica? Saiu aquele bolinho quentinho. É bom comer bolo quente? Acho que faz mal, né, bom? Mas é bom, né? Bolo quente e um café no frio. Fala aí. Lembra da academia, tá? Que a gente falou antes, tá? Para você não ficar... Você falou aí, você pensou em ir na academia. Aí eu te pergunto, o bolinho pronto é muito bom, não é? A Vilma fez uma vez um de goiabada, né, Vilma? Bênção. Agora eu pergunto para vocês, quem chega em casa doido para pegar uma colherzinha e comer um pouquinho de fermento? Quem gosta assim, pegar aquele fermento, assim, Dona Benta, um fermentozinho, que vontade. Quem gosta aí? Amido, quem gosta de vontade de comer um amidozinho? Quem? A hora por ela, irmã. Ovo, sem ser lá do filho do Zezé de Camargo, lá que abre o ovo e comia. Quem tem vontade de comer um ovozinho cru, quem tem vontade? Orar por esse irmão também.
É bom o fermento puro? É ruim, não é? Deve ser amargo. E aquela farinha que tem lá no bolo lá de rosca? É rosca? Trigo? Trigo. Quem gosta de comer farinha de trigo? Só naquelas brincadeiras, né? De pegar com a boca né? É ruim, não é? Mas tá lá no bolo, tu come o bolo que é uma delícia. Que bolo gostoso. Sabe o que eu quero te dizer? Deus te conhece. Deus te conhece. Você não pode parar ou se rejeitar a viver o que Deus tem para a sua vida por um amargo na tua história, por um azedo, por algum ingrediente que ainda está na sua vida, que separado não faz bem. E o inimigo, ele é especialista em mostrar os fermentos, ele é especialista em te rotular somente como aquilo. A Sofia Vitória falou aqui algo muito lindo, que o diabo te conhece pelo nome, pelo pecado. O diabo sabe. Então, vocês querem confundir o pastor aqui? O diabo te conhece o teu nome, mas te chama pelo pecado. Deus conhece o teu pecado, mas te chama pelo nome. O que eu quero te dizer, irmãos, é que Deus já tem, sabe aquele bolinho pronto? Gostoso, admirável? Ele já tem uma foto sua desse jeito. Ele já sabe quem é você no futuro. Você tem que parar de olhar para os amargos, para as suas falhas, e se rejeitar, a se levantar e viver o novo de Deus, e viver como uma nova criatura de Deus. Por quê? Porque toda vez o inimigo quer te pegar de algo individual seu e te mostrar que você é incapaz, que você é insuficiente, que você não presta, que você é azedo, que você é amargo, que você é uma má pessoa, que você não é aquilo que aparenta ser. Então, eu quero, no início dessa mensagem, te mostrar que alguns ingredientes realmente que tem, se você separá-lo se você separar, ele realmente não vai ser admirado. Realmente vão te julgar por uma pessoa. Mas Deus te conhece. Como ele chama Gideão, como um grande guerreiro, Gideão diz: eu, guerreiro. Como ele libera a unção sobre Davi como rei, quando ninguém via como rei. Deus já te conhece. Amém? Deus já te conhece. Não separe coisas individuais da sua vida. Não separe coisas que você tem, que eu sei que ainda tem. E eu sei que você é um cristão. Presta atenção nisso. Eu sei que você é um cristão, mas dentro de você, infelizmente, ainda tem vício, ainda tem problema, ainda tem pecado, ainda tem traumas, ainda tem tantas coisas. Pastor, eu sou um cristão, mas ainda tenho vício. Eu quero te dizer que Deus já te viu sem os vícios. Deus já tem você no futuro limpo e liberto de tudo aquilo que hoje está te aprisionando. Mas você não pode olhar isso e dizer: eu não posso, eu tenho que viver aqui. Olha o que diz no versículo 15: vocês mataram o autor da vida. A história podia acabar aqui. Vocês mataram o autor da vida. A tua história podia parar quando você olha somente para os teus erros. A tua história podia parar quando você olha somente para os teus problemas, para o teu vício, para a tua queda, para o teu fracasso. Mas quando o versículo está dizendo: vocês mataram o autor da vida, o que tem aqui? Uma vírgula, dizendo: mas Deus o ressuscitou dos mortos. Eu quero falar para alguém nessa noite aqui. Tem tantas coisas ainda, tem algumas coisas erradas ainda. Eu quero falar sobre o mais de Deus na tua vida.
Você pode ter errado, você pode ter falhado, e eu prego aqui não para te ensinar a viver uma vida em pecado, eu quero te ensinar a viver uma vida buscando a santidade a cada dia, mas não parando por causa de algo que você cometeu no passado, porque o mesmo que o tenta é o que o acusa. Ele é tentador e acusador. Ele te tenta para você cair e te acusar, para te parar ali na acusação. Mas hoje o mais de Deus chega sobre a tua vida. Eles tentaram e fizeram, conseguiram matar, mas Deus o ressuscitou. Você chegou a cometer isso, você chegou a falhar, você chegou a viver isso, mas Deus me ressuscitou da onde eu estava, mas Deus mudou a minha história, mas Deus me alcançou, mas a misericórdia de Deus me alcançou. Amém? Mas tem uma canção que eu gosto muito de escutar e não vou cantar por zelo a vocês, mas eu quero ler a letra aqui. Eu não vou cantar, não adianta não, que eu não vou cantar. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte. Alguém já passou por esses aquilo aqui? Alguém já passou por aquilo que parecia não ter saída? Quem já falou assim, não tem saída? Você dormiu com isso, cara, acabou agora, tem jeito, não sai dessa. Quem já dormiu com esse pensamento aí? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte. Quem já passou pelo vale da morte aí? Mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, eu estou aqui na família Vida Nova. Amém? Amém? Mas Jesus. Mãe, canta não, mãe, por favor. Quem está com saudade da minha mãe cantando aqui? Mãe aqui, não vai? Amém? Amém, galera do louvor lá, irmão Charleston também. Falta só o pandeiro. Amém? Glória a Deus. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Uma coisa que eu quero que você entenda: podem fazer todos os planos contra você. Podem fazer todos os planos contra a tua vida. Ai, pastor, tu não sabe, lá no trabalho estão armando para mim. Pastor, tu não sabe, os vizinhos lá estão fazendo macumba para mim. Irmãos, quando a gente brincou aqui o negócio do milho, a gente brinca, mas com respeito, mas oramos, declaramos, profetizando, respeitando. Mas não é macumba, não é nada que vai impedir de eu viver os planos de Deus, amém? O que vai impedir são duas coisas: a palavra de Deus e a minha caminhada aqui, coerente à palavra de Deus. O resto, podem planejar o mal contra você, porque Deus tem sempre o mais para cumprir o propósito dele. Eles mataram o autor da vida, como Pedro está dizendo, mas já era propósito de Deus, já era planejamento de Deus, ressuscitar o Cristo Jesus. Você não pode parar quando todo mundo está planejando contra você. Você não pode temer quando todo mundo está querendo ofuscar o que Deus tem para a tua vida. Eu vivo muito isso. A gente estava lá falando na sexta-feira. Tem muita gente que pensa que a igreja lá do Recreio vem de outras igrejas. Quando a gente tem o prazer de falar que viemos de Inhaúma. Amém, irmãos? Viemos de Inhaúma. Porque Deus, quando Ele está num lugar, não importa a localidade, não importa a região, tudo muda. E a sua vida só não muda se você não quiser, porque Deus está aqui, amém? Deus quer fazer um mais na tua vida hoje. Pastor, eu era assim. Pastor, você já reparou que tem gente que não passa da vírgula do mais? Tem gente que vai contar a história. Pastor, isso, sabe, eu sofro disso, eu tenho TDAH, eu tenho UDH, eu tenho VHS, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sofro disso, eu sofro daquilo. Tu não escuta mais. Pastor, eu sofri um trauma na infância, porque isso, há 20 anos eu passo por isso. E o mais.
Irmãos, o que eu quero te dizer nessa noite é que Deus sabe de todo o teu passado, mas Ele tem o futuro nas suas mãos, Ele tem o seu futuro nas suas mãos. Você precisa viver o mais. Pastor, eu passei por isso, eu sofri abuso, eu passei por aquilo, eu perdi isso, mas Deus mudou a minha sorte. Mas um dia, naquele domingo, tudo começou a mudar. Ei, Deus quer entregar um mais na tua vida. Não é que tudo morreu, que passou, não, mas tudo se fez novo depois do mais. Amém. Mas enquanto você ficar vivendo o que passou, você esquece de colocar uma vírgula. Ei, tem uma vírgula aí na tua história. Tem uma vírgula aí na tua história. Tem gente que só canta o sofrimento, só fala do sofrimento. Ei, chegou a hora da vírgula. Até aqui, mais. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Gênesis 50, 15. Eu sou apaixonado por histórias de superação. Quem gosta aí? Quem gosta de assistir filmes de histórias reais aqui? Baseado, não é legal? E quando você assiste o vídeo, o filme, e a história termina mal? É ruim, não é? Porque nós queremos a história de inspiração, né? Nós queremos o fim. Por isso eu quero te dizer, fala para alguém do teu lado aí, eu sei que é chato fazer isso, mas faça. É só uma vírgula. Não é o fim não, tá? Amém? A gente estava assistindo lá, eu e o Davizinho estava assistindo a documentário, ou série, não sei o que é, da Boate Kiss. Quem já assistiu aí? Quem conseguiu assistir aí? É pesado. E eu estava assistindo, irmãos, porque eu aproveitei ali e coloquei semente no Davi. Porque no início da história, não vou contar o fim, todo mundo já sabe o fim, mas não vou falar muitas coisas, mas ali, em algumas histórias, se passava o desespero dos pais, recebendo os telefonemas. Alô, aqui é do Corpo de Bombeiro, seu filho estava na boate aqui, por favor comparecer. Às vezes era comparecer à quadra do ginásio para conferir os corpos, e relatou muito a chegada dos pais, o sofrimento dos pais. Eu acredito que ali muita gente já parou de assistir, né? Porque a gente toma essa dor para a gente, e num dos relatos, aparece, o pai tinha ido no hospital, não achou os filhos, e aí ele estava foi no estacionamento, contando que o carro do filho não estivesse lá. E aí ele vai no estacionamento e começa a apertar o alarme da chave reserva do filho. Não está aqui, começa a celebrar com a mãe, não está aqui, não está aqui. Ele descobre que tem mais um subsolo. E quando ele está no finalzinho, o carro faz pipi. O carro do filho estava lá, parado no estacionamento da boate. E aí tem outro relato que a mãe está procurando os corpos, já tinha ido no hospital, não tinha achado. Aí falou assim, ó, tem que ir aqui no ginásio. Mas a maioria está sem identidade. Os jovens deviam entrar sem identidade, né, menores. E a mãe, o pai ligando, porque os corpos estavam na maioria com o telefone aqui, segurando o telefone, botaram o telefone aqui, e ligando para ver se procurava, e não achava. Quando ele já está tranquilo, sabendo que não estava ali, daqui a pouco o telefone começa a tocar. E ele vai, e era a filha dele. E o mais, para esses pais, foi pesado, não foi, irmãos? E ali eu estava com o Davizinho, eu falei, filho, eu profetizei, nós não vamos ter esse problema aqui em casa. Porque papai nunca vai dormir e você vai estar numa boate, irmãos. Quantos profetizam isso aqui sobre a vida dos netos do seu filho? Papai nunca vai estar dormindo e vai ter que ficar te pegando em porta de boate. Sabe por quê, filho? Boate é lugar onde o inimigo tem autoridade. Posso falar um relato que eu ouvi sobre essa série? Uma pessoa me falou, e eu vou compartilhar, que num dos relatos de jovens, não sei se alguém ouviu isso, tinha uma menina de vermelho, que aparecia várias vezes, alguns jovens relataram,
indicando o pessoal para ir para o banheiro, que era o único lugar que não tinha saída na boate. E alguém ouviu isso aí também nos relatos? Viram? Amém? Alguns relatos, alguns sobreviventes relataram que passaram e viram uma menina, uma jovem toda de vermelho, mandando o pessoal ir para o banheiro. E ali morreram muitos jovens, porque era um local que não tinha saída. E eu falei, filho, a boate, esses lugares são lugares que o inimigo ele tem autoridade. E tudo que o inimigo quer é pegar alguém no lugar dele, que tem promessa de Deus. Tudo que o inimigo quer é pegar algum ungido do Senhor, fragilizado no ambiente dele. É assim ou não é, irmãos, quando a gente é crente? Quem é o primeiro a sofrer? A gente. Eu era assim, irmão, quando eu dei uma desviadinha, eu desviei pouco, irmão, porque eu vi assim, isso é muito bom, se eu ficar aqui vai dar ruim. Eu tenho chamado. Eu desviei pouco tempo. Aí desviei e encontrei minha esposa, tá vendo? Glória a Deus. Me salvei, é o único testemunho que eu tenho. E eu falei, filho, isso é um lugar que não pode. Ele, é verdade, pai. Ele ficou ali acompanhando. E eu era assim. Eu saía, eu era o único crente, desviado, mas era o único crente. Quem que sofria? Era eu. Carro que quebrava era o meu. Dava algum problema era comigo. Sempre, tudo acontecia comigo. Por quê? Era Deus mostrando. Não é para você estar aí, estou te dando alerta. É ou não é assim, irmão? Parece que com a gente, comigo acontece, com o cara não fez a mesma coisa, não acontece. Gênesis 50, 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram, e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Eles estavam preocupados, irmãos de José, aqueles que venderam ele, mentiram para o pai dizendo que o José estava morto. Eles estavam aqui preocupados, porque o pai tinha acabado de morrer. Agora José vai se vingar da gente. Não tem mais o pai aqui para ele se acalmar. Versículo 16. Então, mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, peço-lhes que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados do teu servo, do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Na verdade, irmãos, José ali estava chorando, porque viu que os irmãos deles não tinham mudado nada. Continuavam tralha, continuavam mau caráter, continuavam enganando, estavam enganando com medo de morrer. Aí José responde aqui, ó. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Aqui José dá um tapa sem mão nos irmãos. O que José está falando com ele aqui? Tu acha que eu vou ser o juiz de vocês? É com Deus. Isso aqui é pior, não é, irmãos? Não é melhor, né? O José fala assim, não, mas o que vocês cometeram comigo, ó, papai, eu estou bem aqui, não vou ser o juiz de vocês. Então, irmãos, aprenda uma coisa também, pisou no teu pé, estão te perseguindo, estão injustiçando, é papai que julga, tá perdoado, amém, irmão? Difícil isso, né? Mas amém, José está falando isso, mas olha aqui a chave. Nós estamos até comentarista agora do... José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Versículo 20, volta aqui, gente, que aqui é a chave. Olha o que o José diz, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim tranquilizou-lhes e falou amavelmente. Amém? Que impressionante esse mais aqui novamente, irmão. Vocês tramaram e planejaram contra mim o mal, mas Deus transformou em bênção. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Acalma o teu coração.
sobre qualquer plano do inimigo sobre a tua vida. Porque o Deus do mais, Ele tem um final de bênção para você. Ele transforma problema em milagre. Ele transforma o mal em bênção. Por isso, o favor de Deus sobre a sua vida vai se cumprir nessa vírgula que você vai colocar nessa noite. Ainda que tudo isso você passou, mas Deus mudou a minha história. Mas naquele domingo começou a agir o favor de Deus na minha vida. Mas eu comecei a cantar cânticos novos. Mas eu comecei a viver como uma vida nova. Mas a minha mente começou a ser renovada. Mas os meus olhos começaram a olhar para os céus. Mas eu comecei a crer no Deus do impossível. Amém. Para de entrar na história passada. Você imagina se José para aqui, ó. Vocês planejaram mal contra mim. Que testemunho que José teria? Como é que ele ia glorificar o nome de Deus aqui? Se ele para aqui, ó. Vocês planejaram mal contra mim. Saia do Egito, vá viver conforme vocês conseguirem aí, não vou sustentar mais ninguém. José entendeu que todo plano contrário, todo mal, todas as circunstâncias adversas, toda perseguição, toda inveja, tudo isso fazia parte do plano divino na vida dele. Ei, eu quero te dizer, Deus tem um plano sobre a tua vida, amém? E todas as coisas realmente cooperam, as perseguições, as invejas, as adversidades, os problemas, as dores, porque o mais de Deus chega na nossa vida para mudar toda a história. Amém? Vocês realmente planejaram contra mim o mal, mas Deus transformou em bênção. A tua história vai ser realmente assim, ó, fulano, eu realmente vivi isso, cara, eu fazia isso, eu adorava imagem, eu tinha problema, não tinha paz em casa, eu tinha guerra espiritual, eu tinha isso, eu tinha ansiedade, eu tinha isso. Mas, quando você falar o mais, irmãos, a pessoa vai ficar assim, tem jeito. O que foi que aconteceu? Alguém está entendendo isso aqui? Mas, Deus mudou a minha história. Eu realmente entendi o que era viver como um filho de Deus, o que era viver com o propósito de Deus. Eu parei de reclamar das minhas circunstâncias, eu parei de reclamar das minhas dores, eu parei de reclamar dos meus perseguidores, eu coloquei uma vírgula e comecei a viver o mais de Deus. Deus manda te dizer que chegou o tempo de você colocar uma vírgula nessa história e não um fim, porque o mais de Deus começa a chegar sobre a tua vida e você viver um novo tempo do mais e do favor dele, amém? Mas, pastor, eu sofri isso, mas pastor, o dinheiro não dá. Irmãos, se você decidir viver os planos divinos, entender da academia da fé, suportar o processo, parar de reclamar, parar de trazer o passado para o presente, o mais de Deus começa a ser vivido na tua vida hoje. Quando José, ele pega todos os irmãos e mostra para eles aqui, ó, vocês tramaram contra mim, eu sei que vocês tramaram mal contra mim. Só que não adianta, irmãos, a obra do inferno não prospera sobre a sua vida se você tem unção e se você vive o plano de Deus. Não prospera. Ele reúne todos os irmãos e diz, vocês fizeram isso, vocês planejaram mal. Mas eu decidi viver conforme a vontade de Deus. Quando eu estava preso, eu estava adorando a Deus. Quando eu estava no poço, eu estava adorando a Deus. Quando eu estava como escravo, eu estava adorando a Deus. Por quê? Porque os planos que se cumprem na minha vida são os dele, não são de vocês. Vocês podem ter planejado tantas coisas ruins para mim, mas o meu Deus tinha um plano maior. O que eu quero te dizer, ei, você precisa confiar em quem planejou a tua vida. Você precisa confiar em quem tem um plano de futuro, de paz e esperança sobre a tua vida. Não ficar esperando que o fulano vai resolver a tua vida. Não ficar achando que, se eu juntar com o ciclano aqui, ele vai resolver a minha vida. Irmão, você tem que se alinhar com Deus. Você tem que se alinhar com Deus. José passou por tantas coisas, mas ele continua vivendo os sonhos de Deus. Ele continua confiando em Deus. Ele continua vivendo aquilo que Deus tem para a vida dele. Ainda que seja no cárcere, ainda que seja na casa de Potifar, ainda que seja no palácio, ele continua ali, ó, vivendo os sonhos de Deus. Por quê? Porque ele sabia o mais de Deus. O que eu quero te dizer é que você tem que viver, porque a pastora Odete falou que o nosso evangelho é um evangelho de boas novas.
boas novas, esperança, novas notícias, mudança de vida. Se você não viver na esperança do mais, você já é um morto-vivo. Se você viver pensando no que passou, você não vai viver o mais de Deus. Se você ficar contando a história sofrida da tua vida, sem o mais de Deus na tua história, você vai viver uma vida realmente até o fim sofrida. Mas chegou o tempo de você cantar como a gente cantou: sou um milagre e estou aqui. Jesus mudou. Eu não creio que mudou a minha sorte, porque nós não contamos com a sorte, mas Jesus mudou a minha história. Eu sou um milagre e eu estou aqui. Eu estou vendo uma porção de milagres. Por isso que eu gosto de investir e andar com muitas pessoas improváveis. Sabe por quê? Porque são pessoas improváveis, que quando você está caminhando no momento da prisão, no momento da perseguição, no momento da calúnia, são essas pessoas que têm sementes poderosas e que têm projetos divinos, que quando florescem, vão caminhar contigo por o resto da vida, por gratidão, por aquilo que você fez, por aquilo que você estendeu as mãos. Eu quero te dizer algo nessa noite: o mais de Deus é a maior esperança que um crente tem que viver. Diante de toda a situação, diante de tudo, o mais de Deus muda a minha história. Eu quero orar por você. Quando Deus colocou isso no meu coração, o favor que nós estamos vivendo em 2023 nessa igreja é para todos que creem, que vão decidir colocar a vírgula e viver o mais de Deus. O mais de Deus e a vírgula pode ser realmente renovar a tua mente, destravar o que você pensa sobre igreja, destravar o que você pensa, o que é servir o reino, destravar o que você pensa, o que é ser cristão, destravar o que você pensa, o que é o favor de Deus. Você pode ter tantos planos, mas os planos de Deus são melhores que os seus. Você pode ter uma galera te perseguindo, gente poderosa te perseguindo, mas os planos de Deus é o que vão se cumprir na tua vida. Quantos entendem isso aqui? Irmãos, não diminua a autoridade de Deus. Pode ser poderosos, pode ser tudo. Aliás, estava conversando com a irmã Jane sobre isso. Nabucodonosor tinha o trono, mas a autoridade era de Daniel. Faraó tinha o trono, mas a autoridade era de Moisés. Saul tinha o trono, mas a autoridade e a unção era com Davi. Tem muita gente que está perdendo a autoridade para conquistar tronos. O segredo é até você chegar no trono, mas com a autoridade do Senhor. É até você chegar em alguma posição, mas com a autoridade do Senhor, amém? Porque quem tem autoridade, quem tem unção, irmãos, governa. Quem tem autoridade, quem tem unção, é o que vai ser escolhido, é o que vai ser chamado para as mesas, é o que vai ser perguntado sobre o futuro, sobre como eu posso fazer isso. Me dá um conselho, me dá uma orientação, amém? Quem tem autoridade. Abre comigo Gênesis 41, 52 e já encerro para orar por você. A dor te move ou ela te comove, irmãos? Lembra da academia da fé? A dor é para te gerar crescimento. A dor é para te gerar crescimento. Na academia de fé, a dor gera crescimento. Na academia também, nessa aí que você paga e não malha, falta 10 dias. Nessa academia também, você só cresce quando começa a gerar dor no teu músculo. Por quê? Porque o músculo não quer crescer. Então você precisa trabalhar ele vai fazer de tudo. É ou não é, irmão? Ele vai fazer de tudo para você parar. Você vai ter enjoo, você vai ter fraqueza, a tua pressão vai baixar, por quê? Porque ele não quer. Tua mente não quer se exercitar. A dor, ela não pode te comover, irmãos. É muito fácil você cair na cilada do vitimismo. Ai, olha a minha história. Eu sou digno de pena. Eu passei por tantas coisas e como estou ainda. Quando você faz da tua dor uma comoção, irmãos, você impede de Deus fazer da tua dor um grande milagre de superação. O que Deus quer fazer na tua vida, mesmo Ele sabendo sobre todas as suas dores, é fazer da sua dor uma grande superação e testemunho de vida. Por isso, não caminhe pelo vitimismo, caminhe sobre o mais de Deus e o favor do Senhor que vai te alcançar nessa noite.